Há exatos um mês, o Lago Guaíba atingia a maior marca da sua história, 5 metros e 35 centímetros. A capital dos gaúchos e um estado inteiro começavam a viver um mês que custou a terminar. O maio que entrou para a história por ter atingido 469 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, que afetou mais de 2 milhões de pessoas, que destruiu estradas, negócios e famílias e que deixou cidades embaixo d'água. Na semana que completamos um mês do início da maior tragédia da história do Rio Grande do Sul, o Te Contei inicia a série Sobre Viver, personagens de uma catástrofe. Sim, porque no último mês o Rio Grande do Sul foi também feito de heróis da vida real. E hoje vamos saber como foram os primeiros dias e como está sendo tratada a saúde mental nos abrigos. A nossa primeira entrevistada ajudou a montar o atendimento de psiquiatria em alguns abrigos de Porto Alegre. Ela fez atendimento de acolhida psiquiátrica, participou de salvamentos e hoje está fazendo também consultas online sem custo para quem foi atingido pelas cheias. Ana Sfog é psiquiatra, pesquisadora, professora da Escola de Medicina da PUC, preceptora da Residência Médica em Psiquiatria do Hospital São Lucas da PUC e chefe de equipe da consultoria psiquiátrica no Hospital São Lucas. Muito obrigada pelo teu tempo, que eu sei que tá curto, né? A gente sabe. Muito obrigada. E pra gente começar, tu ajudou a estruturar o atendimento de saúde mental nos abrigos aqui em Porto Alegre, né? Começa falando pra gente um pouquinho sobre isso lá no dia zero, que é o que tu disse, começou a atuar no dia zero dessa catástrofe toda. Conta pra gente, por favor. Obrigada, gurias, que bom estar aqui. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso, porque eu acho que é isso, né? Quanto mais a gente puder falar sobre as coisas e oferecer alguma coisa para as pessoas, é um espaço, assim, válido. Então, eu trabalho com saúde mental, né, há muitos anos, dando aula no consultório também e no hospital, né, eu trabalho nesses 3 cenários. E aí, o que aconteceu foi que a PUC, então, abriu um abrigo, né, assim que tudo começou a acontecer, eles abriram o ginásio, o parque esportivo, né, para receber as pessoas. E, de certa forma, como todos os lugares, né, todos os abrigos, que depois também eu acabei participando e indo a outros lugares, foi muito orgânico tudo, né? E isso é uma grande questão, porque eu acho assim, a preparação para esses eventos, ela ainda não existe, né? Isso eu acho que é a coisa principal e é a coisa que eu estou escrevendo alguns artigos sobre isso, porque eu acho que a gente precisa estar preparado para novos eventos. Então, tudo começou nesse dia, né, que organicamente eu acabei indo pro abrigo. E que dia foi esse ano? Foi no sábado, no domingo? Foi no domingo. Dia 5, um mês atrás. Isso, exatamente. E aí, as pessoas chegaram ali no sábado, e aí domingo cedo eu fui pro abrigo. Assim, cheguei porque como eu trabalho no hospital e o parque esportivo é no estacionamento do hospital, né, pra mim era uma coisa natural. Então, eu simplesmente cheguei lá. E quando eu cheguei, então, tinha gente chegando ainda, né? As pessoas estavam chegando e as equipes, pessoas começaram a chegar também para fazer atendimentos. A PUC é muito organizada, né? Então, já tinha a medicina de família, já estava lá, chegou a psiquiatria, chegou a psicologia, e aí começaram a chegar as equipes de atendimento, né? E, ao mesmo tempo, estava o pessoal cozinhando no andar de cima, veterinárias com os pets, mas tudo de uma forma... A PUC é organizada já tem as organizações, então acho que eles acabaram montando assim, mas de certa forma nós chegamos de uma maneira orgânica, né? Aí o que aconteceu? Eu cheguei e disse, tá, vamos montar um postinho aqui dentro de acolhimento, né? Porque o que a gente faz para pessoas depois de um desastre, né? É o acolhimento. A gente não faz tratamento, a gente não faz atendimento,
a não ser que as pessoas tenham condições psiquiátricas prévias e precisem de alguma coisa, que também era uma questão, né? Então, a gente acabou montando ali esse espaço, né? E aí as pessoas foram se agregando. Então, eu comecei a pensar para quem que eu vou ligar para vir, né? E aí eu fui ligando, então, para várias pessoas e as pessoas foram vindo imediatamente, né? Tô indo, e a gente começou, então, a montar aquela equipe. Estruturar de fato daí. Estruturar. E aí, ao longo dos dias, isso se estruturou de uma forma multidisciplinar, porque daí a gente se conectou com todas as pessoas, os voluntários, os psicólogos, a medicina de família, né? E aí foi todo mundo se conectando e formando uma equipe multidisciplinar. Isso na PUC ou acabou se estendendo daí para outros? Isso na PUC começou assim, né? Mas logo em seguida, uma rede de pessoas... Não, logo em seguida não, porque eu tive casualmente a oportunidade de trabalhar um pouquinho com ela, porque voltei a estudar lá na PUC e estava com os meus colegas da nutrição, os professores da nutrição. Logo em seguida, a Ana, ela tem essa característica ela é muito humilde, mas não, no mesmo dia, ela já estava com colegas dela administrando abrigos que iam se montando junto no mesmo dia, não foi no longo, não. Ela é um furacãozinho. Um furacão, olha, uma usina. É uma usina, é uma usina, é admirável, assim. Então, não vou te poupar, não. Foi bem assim, foi no próprio sábado, tanto que a demanda das medicações, tudo, a gente já estava atrás no domingo, na segunda. Aí o que aconteceu? Aconteceu assim, ainda não tinha estrutura psicológica em nenhum lugar, assim, foi tudo, as pessoas foram realmente chegando voluntariamente, né? E aí, como a gente tem muito grupo de WhatsApp, né, que é um problema na nossa vida, mas que acabou funcionando muito bem, e na verdade eu já tinha uma vivência prévia de setembro das enchentes do Vale do Taquari. Tá. Que foi bem feio, né? Muito. E agora, então... Não, né? Devastador. Isso. Então, o que aconteceu lá no Vale do Taquari em setembro? Né? A minha irmã é psiquiatra lá no Vale, tá? E a minha irmã mais nova. E aí, o que aconteceu? Quando aconteceu tudo, ela já fazia atendimento em saúde mental no Vale do Taquari. E ela me ligou e disse, Ana, assim, a situação aqui da saúde mental é uma coisa horrível, né? Eu preciso de ajuda. E aí eu botei nos grupos que a gente precisava de ajuda. E a primeira coisa que a gente pensou foi em montar um banco de medicações. Por quê? Porque as pessoas nos desastres e principalmente em alagamentos, enchentes, elas perdem receitas, as receitas perdem as medicações, né? Fica tudo inutilizado. Então, quem já usa alguma coisa fica sem nada numa situação de trauma. Imagina. E no desespero de sair de casa, tu não lembra do remédio, tu lembra de uma muda de roupa, do cachorro. Não é do remédio, né? Não, e a gravidade de uma abstinência, Ana, de quem tem uma medicação contínua, tu tem assim, problema exponencial, assim, porque tu triplica. É problema em cima de problema. Nossa Senhora. Isso. Então, as pessoas têm esse suporte da medicação e elas ficam sem. E aí, só de saber que tu não tem uma medicação de uso contínuo, seja para hipertensão, diabetes, foi uma coisa que aconteceu muito, né? A insulina, né? Não tinha insulina. E aí, o que aconteceu também nos resgates foi que as pessoas que não queriam sair, né, que estavam no segundo andar dos prédios, já sem luz nem nada, a insulina ficava sem refrigeração. Então, ela já não funcionava mais. E aí, então, todas essas coisas foram acontecendo, né, ao longo do tempo. Então, voltando, a primeira coisa que a gente pensou, vamos fazer um banco de medicações, porque no Vale do Taquari foi isso que a gente fez. Eu botei nos grupos, os médicos doaram o que tinham nos seus consultórios de amostras, e isso aconteceu na outra vez e aqui também. O que faltava a gente comprava. Ia na farmácia e comprava, né? E aí a Cíntia entrou, né? Nesse momento ela entrou, porque ela me olhou ali, e nos olhou, porque já tinha um monte de gente junta, né? E ela disse, o que vocês estão precisando? Né? E aí a gente disse, olha, a gente está precisando de um monte de coisas, mas
o nosso papel psiquiátrico é principalmente assim, medicação de uso contínuo, né? E pessoas que já tinham alguma coisa psiquiátrica, muitas vezes grave, que estavam ali e estavam com o trauma, né, de terem sido resgatadas. Uma coisa muito que aconteceu foi pessoas separadas, né, no resgate. Pois isso tu comentou, uma coisa que eu não tinha pensado, né? Que naquele início, o jet ski cabia 1, 2 pessoas, uma família tem 5. Não, isso. E tu eles sai estavam cada um dando pra um prioridade lado. para mulheres e crianças e depois vinham buscar os homens. Eu sei porque eu tive esse caso, inclusive eu postei de um funcionário nosso, a esposa e o bebê autista, o menininho autista, foram resgatados e ele foi resgatado um dia depois e ele não tinha a menor ideia de onde E vai estava. pra um abrigo diferente, às vezes, Não, em eles foram pra várias cidade, situações. porque um estava em Gravataí e o outro estava em São Leopoldo. É isso mesmo. E aí a primeira coisa que acontecia era, né, eu não tenho minha medicação, eu tô muito ansioso, ou eu tenho um problema muito grave e as pessoas em choque, né, e aí então vamos resolver isso. E a outra coisa que era, talvez a primeira coisa ali, porque o que mais se conseguiu nos abrigos deixar montado era cobertor, colchão, roupa, isso tinha muito desde o começo, né? Que foi uma coisa ótima, que é o que tu tem que dar para as pessoas, né? Tem que aquecer, tu tem que trocar, botar uma muda de roupa seca, tu tem que dar as coisas básicas, dar comida, hidratar, né? Aí depois vem o acolhimento, então não é um tratamento, mas imediatamente as pessoas começam, cadê meu remédio? Eu preciso de alguma coisa. Então esse foi o banco de medicamentos que a gente montou e a Cíntia super acionou a rede dela nesse momento. Recebi esse WhatsApp. E nós também, os médicos, então começou a chegar medicação e a gente montou uma farmácia. Né? E isso aconteceu em vários abrigos. E aí começou a acontecer simultaneamente, porque, como a gente estava falando, nos grupos começou, olha, me chamaram no abrigo tal, né? Eu consigo ir daqui a tanto tempo, alguém pode ir agora, estão precisando, tá chegando gente. E aí todo mundo foi se dividindo, né? E aí participando. Então, cada um pegou uma parte. Eu organizei a escala de um outro abrigo, me voluntariei. Às vezes me ligavam assim, olha, estão precisando de uma coisa pontual no abrigo tal, que era num salão paroquial atrás de uma igreja. E então, assim, aí a gente ia atendendo e foi interessante que todo mundo se disponibilizou, né? Então foi uma... Isso, que movimento, né, Ana? Isso, assim, isso até hoje, às vezes eu me paro pensando, assim, e eu tive isso quando eu fui na Sojipa levar umas doações, que as pessoas surgiam, assim, uma coisa que pareciam que as pessoas saíam de lugares. Brotavam, né? Brotavam. Isso, até hoje, assim, eu fico positivamente perplexa com isso. Porque é surreal a humanidade latente que a gente viveu que está vivendo ainda, né? Agora uma baixada. Mas é uma coisa impressionante. O que tu pensa sobre isso, assim? Isso te traz pensamentos? Porque, às vezes, a sensação que eu tenho é que a gente vinha na nossa rotininha, né? Muita gente no piloto automático. E eu disse... Eu tenho uma leitura sobre... Nós temos aí uma escuridão muito de magnitude altíssima, mas onde a escuridão, a luz, na mesma intensidade, porque a vida é essa dualidade, né? O que tu... Como psiquiatra, tratando assim há anos, como é que tu vê isso, assim, que teve 2 movimentos muito fortes? Eu acho que é difícil dividir, porque eu sempre tento integrar as coisas, né? Porque eu acho que tudo é balanço e integração, né? Mas se a gente tem a coisa científica, porque isso já está escrito, esse tipo de reação da sociedade, das pessoas, né? Como um grupo, está descrito, né? Depois de desastres. Mas, ao mesmo tempo, não é só... o que está escrito, o que foi... Tem uma coisa... Eu me surpreendo. Eu vou te dizer que a gente vive um pouco descrente na humanidade. A gente vive, né? Tá difícil. Tem um movimento no mundo. O mundo tá conturbado, né? Em geral. A gente tá vivendo um tempo conturbado na história, assim, da humanidade, né?
Então tem esse lado, eu me surpreendo, e isso é bom, porque isso me faz seguir, porque, bom, se acontecer alguma coisa, as pessoas estão lá umas pelas outras, né? Então a gente, quando tá meio desistente, meio descrente, eu acho que isso é um movimento muito legal, eu acho que é bom para todo mundo. Mas cientificamente, a gente sabe, né, por estudos assim, pós-desastres, desastres naturais, principalmente esses estudos, que a gente tem uma fase do heroísmo, que é uma subida numa curva, né, em que todo mundo se disponibiliza. Né? Depois, lá em cima tem uma lua de mel, então tem um período que fica um platôzinho, que as pessoas ainda estão ajudando e tal, e depois começa a descer por uma fase de desilusão, né, que parece que é como se caísse a ficha. Né, e as pessoas começam a se dar conta. E os sintomas, como é que são? Assim, os pensamentos, o que... É uma coisa muito mais de grupo, um fenômeno de grupo, né? Então, assim, não é um diagnóstico, Sim. mas é um fenômeno de grupo. Então, o grupo fica querendo muito voltar para a normalidade. Então, é um movimento natural das pessoas. Eu preciso voltar. Até porque quando a gente tem uma coisa muito feia, né? Uma coisa... A gente olha um tempo, mas a gente não pode ficar lá dentro. A gente precisa sair, porque senão não segue adiante, né? Depois que cai... Então, diminuem os voluntários, diminui a ajuda, as pessoas mudam o foco, querem reconstituir a sua vida. E aqui tem uma característica que eu acho que é uma coisa muito... Vai ser uma coisa que vai ter que se estudar, né? Que é 94% do estado foi atingido. Então, é praticamente todo o estado. Então, uma coisa tu consegue tirar para o lado, né? Mas quase todo mundo foi atingido, de algum jeito. Sim. Não tem uma pessoa que a gente conversa que ou não foi atingida diretamente, ou não conhece alguém muito próximo atingido, né? Eu não lembro, não existe outra situação assim. Foi devastado. O estado recebeu uma onda de água, um tsunami entrou. Não, é uma coisa sem precedentes para nós. Eu acho que isso vai mudar o estado como um todo. Para onde a gente ainda não sabe, né? Se vai ser para o bem ou para o mal, a gente não tem ainda essa leitura, mas mexeu no estado como um todo. E Ana, então assim, a gente tem aquele efeito manada de grupo, enfim, de heróis. Aí a gente tem a estabilidade ali, que seria, entre aspas, a lua de mel. Aí a gente desce. E aí vem... em que momento entra aí também que eu percebo, e posso estar errada, tu me corrige, que existe a necessidade de culpar alguém. Existe, né? Tem isso. Isso, na verdade, se a gente pensar em luto, porque é um luto coletivo, né? É difícil ficar na gente, né? Então, em algum momento, a gente precisa botar isso em algum lugar, né? Porque é difícil ficar dentro de si. Então, sim, as pessoas ou se sentem culpadas, ou porque estão melhores do que a outra pessoa, ou porque a sua dor, teoricamente, seria menor que a dor do outro, né? E aí a gente fala, né, que não... cada um tem a sua dor, né? E não tem métrica de dor, né? A minha dor é toda... Não, é dor, gente. E isso não tem como... Eu digo, não dá para relativizar uma dor. Não tem como. Eu acho que tem que ser respeitado. E eu disse, quanta gente já vinha se sentindo numa enchente interna, e aí tem todo esse evento externo. A pressão para as pessoas que já estavam ou deprimidas ou ansiosas nossa. E o pós disso tudo, né, Ana? Porque se a gente já vem adoecido como um todo, com um mundo adoecido, tu imagina o que não vem pela frente. Isso é uma coisa de se pensar, de como tem que se estar no dia a dia da vida para tu ter esses tipos de eventos. O que tu, assim, quais são os conselhos que tu dá, assim, a grosso modo falando mesmo? O que é importante para a pessoa ir fazendo essa construção diária para que sempre esteja pronto para grandes adversidades? Quais são as ferramentas, assim, que tu costuma passar? Desde a pandemia, né, que a gente já... É interessante que a gente está tendo um segundo evento que é próprio nosso aqui, mas não tão próprio, né, porque a gente está vendo eventos climáticos extremos no mundo inteiro.
né? Então, essa coisa de estar preparado emocionalmente não é uma coisa que, em geral, funcione, porque a gente não se prepara para a morte de alguém, a gente não se prepara para um evento desses de uma forma individual, né? A gente tem que estar preparado como sociedade, as cidades têm que estar preparadas, as equipes têm que estar preparadas para atender de novo, né? Então, tem toda uma ideia de que a gente fique preparado de uma forma institucional, coletiva e tal. Mas pensando em emoções, eu acho que a coisa principal que a pandemia nos ensinou é a gente reconhecer as emoções. Então, a primeira coisa que não se falava muito é que a gente saiba qual é a emoção que aquilo tá. Isso aqui é um grande aprendizado pra gente, né? Então, que emoções tu tá sentindo? Então, prestar atenção no que tu tá sentindo é a primeira coisa, né? A segunda coisa é legitimar a tua emoção e a do outro, porque é isso que a gente falou, né? Tu tá sentindo culpa? Ok. Então, vamos partir do pressuposto que tudo bem, essa é a tua emoção. Tu tá sentindo raiva, né? Tu precisa botar a culpa em alguém, tá tudo bem, né? Então, em primeiro lugar, reconhece. Porque geralmente a gente tá na correria, a gente só passa pela emoção, né? A gente sente, mas a gente não dá nome. Então, eu acho que nomear é importante. Acolher a emoção e a do outro sem julgar, porque também a gente adora julgar o outro. Quando tu não tá sentindo mesmo, né? Ou até quando tu tá e não quer dizer que tu tá, ou tu não quer admitir pra ti mesmo que tu tá, então tá no outro. Né? Mas eu tenho uma fala que eu adoro, assim, gente, desculpa, se a gente realmente for ficar prestando atenção nas emoções e lidando com elas, e passando por todas essas fases de percepção, de dar o nome, de lida, não dá tempo de olhar para do coleguinha. Eu digo assim, olha para o ti. processo de autoconhecimento, ele genuíno, ele só soma. Tu passa tanto por esse processo que tu entende o processo do outro, tu não questiona se é raiva, se é medo, se é culpa, tu só diz assim, nossa, tamo junto, viu? Porque essa lida desse olhar para dentro, ela não é uma coisa fácil, não dá para romantizar isso, mas ela é muito estrutural. Muito, e aí é isso mesmo que tu disse, porque é mais natural tu aceitar a emoção do outro quando tu reconhece a tua. Né? Então, se tu passa batido na tua, é mais fácil julgar do outro ou rotular o outro, ou, né? Então, eu acho que sim, acho que é um processo natural. Então, o autoconhecimento é muito mais importante hoje em dia do que o conhecimento, né? Porque o conhecimento tá aí para todo mundo, em qualquer lugar, a qualquer hora. É muito fácil acessar conhecimento. Né? A gente tem rede social, a gente tem acesso à internet, a gente tem tudo à disposição. Agora, o autoconhecimento, não. Não sei se tu concorda comigo, é aí que eu vejo a grande diferença entre a inteligência e a sabedoria. É uma linha tênue, né? A inteligência, o acesso ao conhecimento, que todos nós. Agora, essa sabedoria é um passinho de deixar os teus desejos um pouco mais, assim, sobre o teu comando e botar um foco mais nas tuas virtudes que tu traz aí naturalmente, todo esse humanismo, todo esse olhar mais compassivo, de ter compaixão, porque tu começa com esses processos contigo. Tu trabalha a autocompaixão, naturalmente tu vai ter compaixão. Tu trabalha a autoempatia, tu vais ter a empatia. Tu concorda que porque a gente vem de uma cultura exatamente assim, de olhar para fora. De julgar do externo. Tu concorda que esse olhar interno, ele faz essa conjunção legal para tu ter mais base para enfrentar a vida, principalmente nessas adversidades, a tal resiliência? Acho que sim, acho que é uma construção que é individual, mas que ela acaba sendo coletiva, porque, né, tu acaba transbordando isso para os outros, né, e aí e também a gente vira exemplo, né, a gente vai sendo exemplo para os outros. Então, eu acho que esse construto de sabedoria talvez seja uma coisa mais ampla, né, do que uma inteligência. Embora a gente saiba que tem tipos de inteligências, enfim, mas eu acho que é o que tu quis dizer, que é mais amplo quando a gente agrega, né, o cognitivo com o emocional. Então, quando a parte mais intelectual, mais cognitiva, está alinhada com a parte emocional, é um equilíbrio muito interessante, né? E aí
com certeza a gente fica mais preparado. Eu acho que a gente tem que se preparar emocionalmente para novos eventos. É muito né? engraçado, não sei vocês, mas eu escuto muita gente. Não, porque essa pandemia, como tem gente chamando... Eu troco toda hora a pandemia. Porque é uma coisa que é o nos remete sentimento. muito. Exatamente. O sentimento, né? Sabe que quando as escolas pararam ali aquele período, a universidade também, então pediram para a gente dar as aulas online porque, claro, tudo isso vira uma bola de neve, a gente entende, né? E as crianças tiveram ali 1 ou 2 dias né? Tinha que entrar na coisa. Assim, ó, eu achei que eu entendo perfeitamente, institucionalmente, né? Mas, ao mesmo tempo, isso foi um gatilho para os alunos, as crianças e para os alunos da universidade. Foram reações, assim, ó, muito... Então, assim, a maioria não entrou, né? Até os meus filhos foi interessante, né? Porque a minha filha entrou no primeiro período e aí veio um negocinho faltou o segundo período. Daí eu recebi aquele negócio, né? Daí eu disse, o que será que aconteceu, né? Daí eu fiquei bem tranquila. E depois cheguei em casa e ela disse, eu tava acordada, mas aí eu dormi. E daí e a gente começou a conversar e aí ela me disse, né? Eu me lembrei da pandemia. E daí eu disse, gente, tá ótimo. Que idade ela tem? 15. Que bom, sabe? Não tem nenhum problema. Não julguei, disse, tá ótimo, tá tudo bem. Porque com certeza, ela conseguiu verbalizar, né? Foi um gatilho. Imagina abrir aquele computador, aquela... Pra gente foi um gatilho, imagina pra eles, né? Isso. De ver aquele movimento já era uma coisa... Não foi agradável aquilo. Agora, haja forças para nós, né? É assim, para nós como um Estado mesmo, porque a gente vai precisar de muita união. Sabe onde eu vejo, às vezes, grupos brigando, ou atende aqui, atende ali, leva doação para casa. Gente, mas assim, ó, em toda circunstância eu dou cabo de gente, olha só, vamos lá, tá ruim para todo mundo, vamos nos unir. Não é um momento de desunião, é um momento de vamos nos respeitar nas nossas diferenças, assim. Não é um momento de levantarmos bandeiras. Assim, vai dando essa é a parte onde eu me frustro um pouco com a nossa, talvez porque a gente já tenha saído da lua de mel, né? Mas eu brinco, né? Como eu gosto desse trabalho filantro, eu gosto, é meu, ele me ajuda mais do que eu ajudo as pessoas, como eu digo. Então, eu só mudei o foco e realmente lidei com uma coisa linda, que para mim teve um processo lindo dentro de toda essa tragédia. E nós temos um quadro aqui no Te Contei, que é o Valorize as Marcas e os Negócios Gaúchos. Então, toda essa temporada e depois, né, a gente sempre vai estar usando marcas gaúchas aqui. Então, me conta o que tu tá vestindo hoje. Quem tá contigo? Eu tô com 2 marcas gaúchas que eu amo, né? E são pessoas maravilhosas que estão ajudando horrores, inclusive, na nossa enchente aqui, né? Que é Adriana Cavietes. Olha que lindo esse casaco de lã, né? E eu estou de Anselme, da Sandrinha, maravilhosa, cheio de coisas no meu porta-mala de doações, né? Que é essa Anselme da Serra Gaúcha, né? Eu acho legal a gente até falar dos arrobas. O que tu acha? Eu acho bacana. Então, Adriana Cavietes. Adriana Cavietes. Cavietes é com K e termina com Z. E Anselme é Anselme, né? Que é essa uma malharia maravilhosa lá na cidade de Farroupilha. Farroupilha? Farroupilha é linda. Legal. A fábrica é Adri, fica aqui no bairro Moinhos de Vento. No bairro Moinhos de Ventos, o ateliê dela, que inclusive a Adri é a fábrica de Canoas, e ela teve muita gente, muito colaborador atingido, então ela separou peças da coleção passada, que ela está dando um benefício de 30% de desconto. A Adri já virou até propaganda que nem estava no script aqui, mas ela está fazendo 30% de desconto nas peças, e o Pix, adquiri uma calça linda de seda rosinha, assim, fiz o Pix direto para o colaborador. Sério? É uma coisa... E as roupas da Adri são lindas e são para sempre. E ela fez uma coisa muito legal, olha, eu olhando lá para aquela galera, e ela fez uma coisa muito legal que, de acordo com
a perda de cada colaborador, ela foi colocando em fila. Então, quem perdeu mais estava encabeçando a fila e assim foi indo. Eu depositei para uma colaboradora agora essa semana. Que bacana. Vou ver, não sabia dessa ação. E é bem isso, não é só ajudar, são peças que são para a vida inteira. Então, é ajudar de diversas formas, até o meio ambiente. E a Anselme, assim, ó, imediatamente, a Sandra e a Amada, que é uma médica, eles traziam praticamente diariamente muita coisa da Anselme. Isso é muito legal, né? Como as pessoas estão envolvidas, eu acho que na mesma proporção que a gente teve um estado atingido, a gente teve um estado unido para fazer as coisas acontecerem, né? Eu tô usando aqui Gabriela Verri, que eu sou super fã, conheço o trabalho da Gabriela desde que ela tinha uma lojinha bem pequenininha lá na Zona Sul, agora ela tem ali na Dinarte 50, que fica na Dinarte, no Moinhos de Vento. Então é @Gabriela Verri Brand, é muito legal, a Gabriela é filha do Dunga, então assim, eles fazem trabalhos contínuos solidários e agora, então, tem trabalhos maravilhosos. Quem dá uma olhada lá nas redes, ela sempre coloca. Tô usando meia calça da Calzedônia Porto Alegre e achei legal trazer isso, porque às vezes a gente pensa assim, só de marcas gaúchas, né? Eu também tô de meia Calzedônia. Calzedônia, olha lá. Calzedônia. Porque tem o negócio gaúcho também, que são as pessoas que trabalham, que têm negócios aqui. A Calzedônia é uma marca italiana, mas a Frederica, né, que é a nossa amiga, ela tem as lojas da Calzedônia aqui e não é uma marca gaúcha, mas é um negócio gaúcho validado, né? E também está fazendo um trabalho incrível junto com as aliadas, ela está fazendo de voluntariado. Então, Calzedônia Porto Alegre, minha meia. E também lembrei de falar agora, olhei a tua unha, olhei a minha, com quem tu faz a unha. Porque esses serviços são legais também. Rafael, estava ontem lá. Faço lá no Rafinha. Eu faço com a Ju. A Ju me faz ir lá pro Sarandi, que é bem longe da minha casa, mas eu sou tão apaixonada pela unha dela. É Juliana Nails Pontes. Não, Juliana Pontes Nails. E a Ju me chamou a atenção para isso. O que aconteceu logo que isso tudo aconteceu? Eu tinha unha marcada. Logo não, depois quando a coisa já tava... E eu desmarquei. E aí eu... Putz, não posso desmarcar. Eu tenho que ir. E aí eu dei um jeito de ir. E aquilo, a gente teve uma conversa tão legal que ela falando que as clientes todas estavam desmarcando. Que ela, inclusive, estava escutando algumas clientes assim, eu queria fazer a unha, será que é fútil? Eu tenho vergonha. Ela disse, não, gente, eu preciso trabalhar, né? Ela, casualmente, mas todo mundo tem alguém em volta, não tinha sido atingida, estava podendo trabalhar. E a gente tem que, se pode, né, manter as pessoas ativas. Então, Ju, amo de paixão. Eu acho que é sobre isso, né? A gente vai, aos pouquinhos, estamos na fase da desilusão, né? Conforme... mas é uma máquina que tem que continuar girando, né? E eu acho que por exemplo, eu dividi o meu tempo. Um turno eu ainda me dedico full para esse trabalho solidário e o outro, vida normal. Então, assim... Toda a minha rotina, porque eu também preciso estar forte para poder ajudar. Eu sempre digo, não adianta a gente estar um caco, porque daí a gente mais atrapalha do que ajuda. Então, eu tô nesse... Eu não tô desiludida ainda. Eu tô firme e forte. Eu também não tô ainda desiludida, mas eu acho que essa questão da energia, da gente conseguir manter a energia da gente do meio para cima... Talvez tenha sido um dos maiores desafios. Para mim está sendo um grande desafio. Porque às vezes ela vem e aí parece que a gente não dá uma exaustão, dá uma tristeza. Eu acho que né? eu estou dando espaço literalmente para quem precisa estar desiludido, sabe? Então eu tenho essa consciência que eu estou num lugar muito privilegiado, muito abençoado. Não me sinto culpada por isso. Em contrapartida, estou com a mão estendida. Eu digo, continuo sendo colo, ombro, abrigo. Tô contigo também. Tô nessa fase tentando manter a energia alta. Medo, culpa, ansiedade, eu acho que em algum momento, a maioria de nós, alguns desses sentimentos passou. Em que momento a gente tem que ficar alerta de que esse medo, culpa, ele faz parte do processo, ele começa a ser algo preocupante que a gente tem que prestar um pouco mais de atenção. E eu queria também que tu falasse, tu pesquisa, tu tem, a tua linha de pesquisa é nessa linha, né, de saúde mental em situações de desastres ambientais, né? E aí eu pesquisando para nossa conversa, descobri uma palavra que eu não conhecia, que é ecoansiedade. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre tudo isso pra gente. Então, o que acontece? Depois dessa descida da fase da desilusão, tem um período que é isso que tu falou, assim, é uma oscilação,
Então, algumas pessoas vão ser mais constantes na ajuda, outras não vão querer se aproximar disso e vai ficar uns vão, outros vêm, né? E depois começa a subir de novo na fase da reconstrução, né? Reconstrução, que é um termo mais amplo, porque é a reconstrução material das coisas e a reconstrução interna da gente. Também num processo de luto, a gente tem uma fase que o final se chama restauração, né? Então, a gente tem um luto coletivo e os lutos individuais, que são de cada um, né? Então, essas emoções são normais, naturais. Todas. Ansiedade, medo, culpa, raiva, são emoções, né? Isso não é patológico, isso não é diagnóstico, isso não é doença. O que acontece é que as emoções, a maioria das pessoas que foram atingidas de alguma forma, e a gente está falando de todos de algum jeito, quase todo mundo, uns materialmente e emocionalmente, uns mais emocionalmente, a maioria vai se recuperar completamente, vai ficar bem no final do processo, né? Uma parte pode desenvolver algum diagnóstico, e quem já tinha alguma coisa antes pode piorar ou pode associar, né, alguma coisa. Por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, que daí é um diagnóstico, ele só começa a gente começa a pensar no diagnóstico 1 mês depois, né? Então, tudo que se sente dentro de 1 mês, em geral, são emoções naturais, né? E aí vem... São estresse pós-traumático, mas não chega a transformar em transtorno. Exato. É um estresse que todo mundo passa pós-trauma. Mas não chega a ser um diagnóstico. E todos nós vamos passar pelos mesmos sentimentos, onde aquelas emoções vão se perpetuar em muitos organismos. É assim, para esse entendimento. É isso. E aí depois, sinais de alerta para as pessoas, né? As pessoas sonham com as coisas à noite, né? Então, principalmente quem passou, né? Vê a água subindo, né? Tá esperando o resgate vem e não passa reto porque tem uma outra pessoa, um outro chamado, ou não cabe mais ninguém, né? E aí, então, essas vivências, elas ficaram na memória, né? Então, isso volta em forma de sonhos, em forma de flashbacks, durante o dia mesmo, né? Isso pode acontecer. Então, as pessoas contam, né? Que às vezes olhavam a janela e viam a água subindo, né? Tinham essa imagem, mas elas estavam num lugar seco, bem longe, já estavam abrigadas, mas essa imagem vinha. Então, se isso se perpetua e a pessoa não consegue dormir, começa a ter insônia, né? Começa a ter crise de ansiedade. Então, isso a gente precisa olhar, né? No começo, o atendimento psicológico, psiquiátrico, né? Se chama primeiros socorros psicológicos. Isso é uma coisa da Organização Mundial da Saúde, né? Então, é só acolher, é só ouvir, não tem intervenção, né? E foi isso que a gente fez muito no começo. A não ser que a pessoa já usasse alguma coisa, precisasse de uma receita, precisasse de um remédio, né? Aí é diferente. Então, sinais de alerta são esses, né? Tá passando o tempo e não tá passando, não tá se acomodando, não tá muita preocupação com o futuro, né? Então, aí buscar ajuda é uma ideia, pelo menos para uma avaliação. Não necessariamente vai ter um diagnóstico, né? Mas às vezes a pessoa precisa falar um pouco mais com alguém. E tem bastante canais, né, hoje, gratuitos, inclusive. A Ana, inclusive, tá, né, Ana, fazendo Sim. esse... Tem... Que a gente pode deixar aqui, né? Uhum. Isso é tão registrado, importante porque a gente fala e diz que tem que falar, mas a gente tem que oferecer. Sim. Né? Então, hoje tem, a nível nacional, a nível local, a nível individual, a nível de instituições, né? Virtualmente, todos os lugares têm algum tipo de atendimento. Por exemplo, tem o Telepsi,
que é uma coisa federal, né? Desde a pandemia foi montado esse Telepsi. Então, é um site? É um site, tu entra na plataforma e tem atendimento gratuito, né? As instituições também estão dando, as instituições de classe, o Conselho Federal de Medicina, o CREMERS, o CIBERS, todos esses que têm médicos e têm psiquiatras e os de psicologia também estão atendendo. E a maioria dos locais que atendem já a saúde mental tem um espaço, horários destinados para atendimentos gratuitos, né? E a nível individual, a gente acaba se disponibilizando de alguma forma, né? Então, por exemplo, na escola das crianças eu me disponibilizei, então deixei meu nome lá, porque tinha muitas pessoas que foram atingidas, então esse atendimento. Começaram a me procurar muito, e aí me disseram que o meu nome estava numa igreja, né? E aí, numa igreja evangélica, meu nome estava lá, num mural, né? Então, chegou lá. E aí, claro, eu não consigo atender todo mundo, mas eu tenho muita gente, né? Na minha rede de apoio para ajudar. Sim, né, eu sou professora, eu trabalho com os residentes e todo mundo se disponibiliza. Então, cada um pega alguém. E sabe que é uma coisa que eu acho interessante nesse processo e a gente que acaba tendo uma linha mais ativa, é que às vezes a pessoa só está esperando ser chamada. Porque tem gente que não tem essa natureza da proatividade. Ela é mais passiva, mas se chamada, ela vem com maior prazer e desempenha aquele papel até 1000 vezes melhor do que a gente que está na proatividade e isso é muito legal. Porque às vezes as pessoas ficam mais introspectivas, mais tímidas, mas assim, eu tô aqui, caso, e vou fazer com maior. Que é o questionamento que teve muito das pessoas, né? Postando. E eu sempre tinha um viés muito positivo nisso, porque eu achava que às vezes tu mostrava para alguém que ela também podia fazer, que era perto da casa dela. Sabe o exemplo que faz com que a gente se movimente? Eu achei isso muito bom. Eu tava teve um vídeo de uma menina que saiu, que ela xingava todo mundo, e depois eu fui entender o contexto que ela fez, que ela tinha perdido um trabalho, e aí ela disse, por que eu perdi? Assim, o trabalho foi cancelado, e ela viu que as enchentes, e fez um texto, assim, meio que emocionada e xingando. Se o cara tá vindo de não sei aonde, tá se postando, deixa o cara vir, mas deixa ele fazer, não enche o saco. Tu aí tá enchendo o saco e tu não tá fazendo nada. Então, hoje em dia é muito melhor. Eu acho que a inspiração pelo exemplo positivo, né? Que eu acho que o cérebro, ele se beneficia mais se tiver esse bate-estaca de coisa boa do que a de coisa ruim, que a gente, por natureza, já fica com aquele pensamento mais pertinente na cabeça, né? Mais perturbador, assim. Isso. E falando de eco-ansiedade, que eu acho que era o final da pergunta. Pois é, eco-ansiedade é uma palavra nova pra mim. Isso. O que é eco-ansiedade, tá? É um conceito guarda-chuva, que a gente chama, né? Porque depois desse conceito que apareceu em 2017... O que é conceito guarda-chuva? Vamos começar com eco-ansiedade. Tem um monte de conceito embaixo, é isso? Isso. É um que traz... Entendi. Isso, porque o que acontece? A eco-ansiedade é o medo de que aconteça algum fenômeno climático, ecológico, que ameace a vida das pessoas, né? Como isso que a gente acabou vivendo. Então, antes desse evento que nos atingiu, muita gente, principalmente crianças e jovens, eles têm ansiedade climática, tá? Por quê? Porque é muito noticiado, né? Todo mundo enxerga e né? Se vê as imagens, e o planeta tá com mais eventos climáticos extremos, né? A gente está tendo eventos climáticos extremos. Então, principalmente quem vai ficar mais tempo no planeta tem mais ansiedade do que pode acontecer. E isso tá chegando num nível e tem muitos trabalhos sobre isso já, que algumas pessoas, por exemplo, escolhem não ter filhos, porque que mundo que eu vou deixar para os meus filhos? E isso gera essa ansiedade ecológica, ou ecoansiedade, né? Ou ansiedade climática. Então, são emoções, a princípio não é um diagnóstico, né? Mas são emoções que são também benignas, porque elas são
legítimas, a gente está enxergando as coisas estão acontecendo, e agora as coisas aconteceram com a gente, né? Então, as pessoas ficam com medo, o que vem adiante. Então, por exemplo, essa semana que só choveu, né, as pessoas ficavam olhando para a rua, não para de chover, não para de chover, será que vai encher? Então, isso vai gerando... Aquilo foi devastador. Aquela quinta-feira que choveu, eu achei aquilo de uma loucura. Eu tava na rua e o desespero das pessoas à minha volta, eu tive que parar em alguns lugares antes de ir para casa. O desespero das pessoas nos lugares, liga para fulano, a gente tem que ir embora, dos funcionários, a gente tem que ir embora, não sei se eu vou conseguir chegar em casa. E não tava uma chuva terrível, mas aquilo pra mim foi como se fosse um balde de água fria. Sabe quando a gente achou que tava dando as coisas podem melhorar, e veio aquilo e alagou de novo e foi tragédia e... Não, e gente, assim, foi muito ruim. E o que acontece, né? A gente tá dentro de casa, com teto, com toda a vidinha funcionando. Não tem como, tu assim, meu Deus do céu, assim, tu te sente até mal de estar naquela situação. E aí tu tem as contas para pagar, os impostos continuam, o aluguel continua, a luz continua, tu tem os funcionários que dependem de ti e tu tem que seguir a vida. É tão conflitante, é tão assim, para onde é que eu corro? Porque a gente que tem a empatia, tu sofre com o sofrimento do outro, que não passa batido, tu diz assim, meu Deus do céu, dá trégua para as pessoas que perderam tudo, que essa água, né, não termina. É uma coisa... E a gente é atingido, todo mundo é atingido, que tem esse senso coletivo. É a nossa sociedade, o nosso estado foi devastado. Olha, eu postei sobre isso. Aquela quinta, eu orei mais profundo, assim, porque foi desafiador. Que aquela quinta, eu ainda falei, parece que antes a gente tinha aquela coisa assim, ai, que saco essa chuva, ai, que essa chuva é bom pra ficar em casa, ai, a natureza tá precisando. Aquela quinta foi um surto, um desespero, parece, coletivo. Eu disse assim, a chuva pra gente virou um desespero nesse momento. Foi uma coisa... que eu acho que remete a um pouco disso que tu tá falando. Quantos sentimentos ruins vieram naquele meu trajeto de onde eu tava, que todo mundo tava meio desesperado, até minha casa, assim. Isso. E daí o que acontece? Ele é guarda-chuva porque daí começaram a surgir outros termos, como ecoluto, ecotrauma, né? Tem um termo que é solastalgia, né? Que é um termo mais de quem perdeu a terra, né? Perdeu a sua terra, perdeu as suas coisas. Então, esse é um conjunto de emoções. E são emoções positivas, que a gente diz por quê? Porque elas são legítimas. Então, de novo, sentir raiva, culpa, medo, faz parte do ser humano. Agora, se paralisar por isso, não fazer as coisas, aí a gente já começa a ficar mais preocupado, embora não seja um diagnóstico. Então, o que a gente sabe que funciona para... Hoje, o que os trabalhos mostram que funciona para as emoções irem para um lugar mais positivo é ação. Então, quando tu age, tu melhora, né? As emoções, elas vão para um lugar, elas são colocadas, essas emoções, em algum lugar em que tu tá fazendo diferença, né? Então, tanto ajudar os outros, se manter mais constante no voluntariado, né? A ação nesse sentido, não, eu fiquei pensando se podia ser uma coisa do exercício, da serotonina, não. A ação de fazer algo por aquilo. Exatamente, tomar ação, Tá. né? Então, nos estudos, a gente está vendo isso aqui e a gente tô transpondo isso para essa nossa conversa, mas nos estudos o que a gente vê é, se tu tem medo que aconteça mais eventos climáticos, faz alguma coisa, né, para isso não acontecer. Então, assim, consome menos, cuida do que tu consome. Separa o lixo. Né? Essas ações individuais, coletivas, falar disso na escola, falar para os filhos, explicar, né? Esse contato com a natureza, valorizar a natureza, que não vai ficar lá para sempre se a gente ficar produzindo lixo, né? Então, essas atitudes a nível coletivo melhor ainda, né? Fazer coisas, né? Para mudar o cenário, né? São as coisas que melhoram, né, esses sentimentos, transformam essas emoções em coisas positivas. Tu sabe que meus pais são de São Leopoldo, né? São Leopoldo foi terrivelmente atingida também. E meus pais moravam num bairro, quando eu era pequena, que
não existia o DIC em São Leopoldo, que foi uma salvação por muitos anos. Esse ano, né? O DIC não foi o suficiente. E tem foto minha numa banheirinha com água super alta, numa banheirinha pequenininha. E meu pai, desde então, depois construíram o DIC, nunca mais. Eles nem moram mais nesse bairro, que foi hoje um bairro extremamente atingido e destruído em São Leopoldo. Eles não moram mais lá. E meu pai sempre teve um desespero da chuva. Começava a chuva, ele começava a gente e a gente não entendia aquilo, tu vê como é, né? E a gente, ai, pai, que frescura. Ai, Tátia, calma, tá chovendo, o que tem? Uma chuvinha. E ele tinha um desespero tamanho, que eu lembro que uma vez ele morava na parte do centro, ali onde ele mora, era uma rua que antes de ter uma obra, ela alagava por diversos motivos, que não era exatamente pela quantidade gigantesca de chuva. E aí, alagou, e eu lembro que eu tive que botar meu carro na, sei lá, uma quadra, e eu tive que ir até o apartamento dele buscar ele. Ele ficou, meu pai, isso faz uns 10, 15 anos atrás, ele ficou meio paralisado em casa pra sair. Minha mãe não tava na praia, eu não lembro, porque eu fui buscar ele. Ele não conseguia, eu tive que ir lá, e aí conversando com ele, ele foi indo comigo naturalmente. E agora, que foi um caso bem específico lá em São Leopoldo, que no bairro onde ele mora tem muito gente idosa. E aí eu tive que ir buscar, porque eles ficaram ilhados, ficaram sem luz, sem água, e não queriam sair de casa, de jeito nenhum. Aí eu tive que ir com um barqueiro buscar minha mãe, e meu pai não quis sair de casa de jeito nenhum. E os barqueiros dizendo que virou um problema coletivo em São Leopoldo, imagino que se estende para outros lugares, que os idosos não queriam sair de casa de forma alguma. Eles ficaram trancados. E eu vi no meu pai um desespero não só porque a gente teve todo aquele problema, começaram a saquear, entrar em prédios que começaram a ficar vazios, mas era uma coisa assim, eu não vou sair daqui, entendeu? Aquela água paralisou ele completamente. É isso mesmo. Então ele tinha uma vivência que ficou, né? E a chuva para ele tem um significado emocional, né? Então é isso. E os idosos têm uma coisa muito característica, né? Eles perdem mais a referência quando a gente tira eles do lugar deles, né? Então é mais difícil. São anos ali e aquilo ali tá mais cristalizado e aí tu vai tirar e de fato, né? Eu super entendo isso. Claro que isso ficou muito perigoso e muito problemático, a gente pensando praticamente, mas pensando emocionalmente faz todo sentido, né? Tu não querer sair da tua casa e ir para um lugar que tu não sabe nem onde vai ser, sem as tuas coisas, então... Não, e outra coisa, né, que era outro pensamento que eu tinha pertinente, isso eu comentei até com meu marido, eu disse assim, pá, a geladeira, o fogão, o eletrodoméstico, tudo isso até a gente colabora e ajuda a devolver, mas e o álbum? E aquela lembrancinha e a memória, como é que tu faz isso? Né? Das memórias materializadas, gente, que tem aquele apego afetivo, aquela memória afetiva. Que é o que não tu não, né, tu não vai substituir aquilo ali, né? Isso aí eu sentia assim, ó, e tentava sentir a dor pela... Mesmo que tenha no celular e tal, né, uma adolescente me contou, né? A minha parede de fotos não vai mais estar lá. Exato. Né? É sobre isso. Então, não é... A foto tá no celular, mas ali na parede, do jeito que era, não. Não, aquilo eu tenho uma prima e uma tia que perderam absolutamente tudo em São Leopoldo. Elas moravam numa casa, que era duas casas, num terreno. E aí começaram a chegar as imagens, essas imagens são devastadoras, né, assim. E é tudo, assim, não sobrou nem o teto caiu parte, então só tem as paredes. E aí tem aquele detalhe, assim, mostra, assim, naquela destruição, o álbum de casamento quebrado, inchado. O álbum não, a parede que tinha o porta-retrato inchado, quebrado. São cenas, e isso se repete milhares de famílias, né? E são pessoas, assim, e quanto mais velho, mais coisinha. Que são as coisinhas deles. Que às vezes o mundo deles estão naqueles pequenos detalhes, assim, né? Olha... Ana, nós estamos nos encaminhando para o fim, né? Porque a Ana tem atendimento e a gente agradece muito, né? Esse tempo valioso. E a gente tem um quadro aqui no Te Contei, que é qual imagem jamais vai sair da tua cabeça? Nesses 30 dias. Deu um silêncio. 30 dias que não terminam. Que coisa difícil, porque quando tu falou, vem um filme. Um filme, né? Não vem uma imagem, né? Sabe que eu acho que a imagem que me veio assim mais forte é a imagem do estudante de medicina, né?
que veio e que ficou desde o primeiro dia, né? E continua lá, né? E então, assim, ele acolhendo uma pessoa que fez um vínculo com ele, né? Que era uma pessoa que vivia em situação de rua e que estava lá no abrigo, né? E que fez um vínculo, assim, emocional muito incrível. E ele, essa pessoa conseguiu um lugar ao longo dos dias, vários dias para ir, né? Mas ele, enquanto o estudante não voltou para dar um abraço nele, ele não foi embora, né? Ele ficou até o estudante vir. Ele ficou esperando mais não sei, de um dia para o outro, eu acho. E aí foi um abraço, assim, sabe? Do voluntário, desse estudante voluntário com essa pessoa, que é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, assim. Então, esse abraço é uma coisa que ficou, assim, na minha memória. Que coisa boa, uma memória boa. Vou te falar que eu imaginava uma memória Não, pesada. aqui Que coisa boa. Dado o trabalho da Ana, eu fiquei com uma memória que eu não vi. Ela só comentou comigo que aquilo assim foi um chute no estômago. Eu me nocauteei. Eu disse, não, mas eu acho que nem cabe. Eu acho que eu prefiro ficar com essa memória do abraço, assim, e tentar... Que coisa boa, essa memória boa, né? Eu achei... E, Ana, eu tenho só uma pergunta final para te perguntar. Que momento a gente está vivendo hoje? Porque a gente falou, né, do sobe, da estabilidade, do desce. Que momento, 30 dias depois, um mês depois, a gente está vivendo nos abrigos, com as pessoas, até de ajuda? Como é que tá? Isso, a gente está numa fase que é a fase da desilusão ainda, né? As pessoas, a gente está com menos voluntários em todos os cenários, né? A gente já vê gente para tanto descarregar doações, porque muita coisa veio de fora e ainda está chegando, né? Por causa das estradas. Então, tem essa diminuição, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode se disponibilizar. Acho que vai mudando o tipo de ajuda. A gente pode ir transicionando, né? Mas a gente está num momento ainda, é um momento crítico, que a gente ainda não passou para o outro lado, né? Que as coisas estão um pouco mais estáveis e a gente está na reconstrução, a gente ainda não está. E a gente está, eu acho que naquela fase do fim da desilusão e da oscilação, em que tem gente já pensando e já agindo no a seguir, porque as pessoas agora que estão limpando e que estão enxergando o que aconteceu. A gente está bem nesse ponto, que é o ponto mais impactante depois daquela coisa mais... É a né? lama. Então, literalmente, a gente está bem num período de transição agora, né? A gente está numa transição que costuma ser o período até mais difícil, eu acho. As transições são sempre mais difíceis, porque tu não tá nem aqui nem ali ainda, tu tá no meio. Então, a gente está no meio de uma história, a gente tem muita coisa pela frente. Então, acho que todo mundo que tiver disponibilidade, de novo, se todo mundo deu muito, né? Agora, se todo mundo der um pouquinho, mas continuar dando um pouquinho, a gente vai... Acelera um pouco esse processo. Isso, né? da transição, né? Isso mesmo. Acho que essa é o que fica, né? É continuar fazendo, se não puder fazer tanto, continuar fazendo um pouquinho, isso é importante. Isso. Porque a fase tá difícil. E eu vejo isso por essa família que eu comentei com vocês, que até então... tia foi para um lugar, não foram para abrigos, né? Tinham como ser acolhidas por familiares. Mas agora, nessa última semana, mais ou menos, eu nunca vi ela tão para baixo, tão mal, que começou a ver como tá a casa dela. E eu nunca ouvi tanta palavra devastação. Tanto para falar de tô devastada, é um cenário devastador. Então, que a gente possa continuar fazendo, não esqueça, né? Isso. Obrigada, Ana. Sim, tem mais alguma coisa? Era isso. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Sempre Gostei uma muito. aula. Muito bom conversar. Muito bom. Obrigada. Pra gente, acho que a gente se ajuda conversando também, né? Então, para mim, foi também muito, muito importante. Obrigada. Obrigada.